Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Dizem que proprietário desta frase é um grande estadista. Winston Churchill terá dito em algum momento que nós somos senhores das palavras que não dizemos, mas escravos de todas as palavras que deixamos escapar. Já um outro estadista, o nosso atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deverá ser o ex-libris desta situação. É que acaba por cair nesta armadilha, uma vez que promove ad nauseam pronunciar-se acerca de tudo e mais alguma coisa. Mas desta vez fez o pleno, porque recebe críticas de todos os setores políticos e da sociedade civil. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV, Rádio Vida 97.1. Olha, mas Marcelo será alguém que acaba por ser um produto daquele tempo em que vivemos. E vivemos tempos em que, épocas em que as pessoas e as próprias instituições andam em contramão daquilo que são os seus princípios mais básicos. A Europa, que tanto fala de paz, promove uma guerra. A Europa, que aboliu a pena de morte, acaba por, de alguma forma, também promover o suicídio assistido ou com a ajuda à vítima. A Europa, que de alguma forma devia ser uma Europa de progresso, vai mostrando cada vez mais os seus retrocessos. A Europa da liberdade de expressão sente-se cada vez mais a sua censura. Faz-me lembrar uma outra frase que aparece num outro livro, Provérbios 10:19, que diz que na abundância das palavras não falta multidão de transgressão. Ou então, como dizemos em português, calado eras um poeta. Digo eu que não percebo nada disto. De regresso ao nosso estúdio, a nossa convidada de hoje é uma presença habitual, não tantas vezes quanto nós desejávamos, mas compromissos profissionais impedem uma participação mais frequente da doutora Teresa de Melo Ribeiro. Muito boa noite, obrigado por estar aqui connosco. E começamos de facto com mais um episódio com o nosso atual presidente, que mereceu da sua parte uma carta que tem um título, se me permite, foi publicada no Observador, Carta ao ainda Presidente da República. Pode-nos, de alguma forma, não ir na carta toda, mas o que é que sentiu que a impeliu a ter que tornar esta... Escrever esta carta aberta. Foram as declarações surpreendentes e, do meu ponto de vista, pouco recomendáveis que o Sr. Presidente da República fez, como toda a gente hoje em dia sabe, no passado dia 23 de abril, num jantar organizado pela Associação de Imprensa Estrangeira em Portugal. Ao que parece, segundo foi noticiado, o Sr. Presidente da República terá estado 4 horas a falar. Foi o tempo que demorou o jantar. E eu devo dizer que fui ouvir as gravações disponibilizadas, que não foram de 4 horas, mas em algumas delas ouvi o Sr. Presidente da República a comer enquanto falava. E, portanto, ele nem sequer deixou os jornalistas estrangeiros descansados durante o jantar, terá falado durante todo o jantar. Mas não há dúvida que a estupefação e a incredulidade causadas por aquelas declarações levaram-me a escrever uma carta aberta que tinha um objetivo, que era fazer um pedido ao Sr. Presidente da República, que é o pedido de ele renunciar ao mandato. A figura existe, encontra-se prevista na Constituição, no artigo 131, creio eu, em que está previsto, sem ser necessário qualquer justificação, o Sr. Presidente da República apresentar renúncia ao mandato. É simples, é indolor,
e eu acho que era capaz de causar alguns benefícios aos portugueses e a Portugal. Já que estamos a falar de frases, é fácil, é barato, dá milhões. Dá milhões. Podia ser que para Portugal desse. Mas eu antes de escrever esta carta, já em tempos, tinha dito que o Sr. Presidente da República, na minha opinião, é um caso de estudo. E porquê? Porque ele, nos seus 2 anos de mandato, conseguiu renegar 3 das suas famílias ou comunidades políticas. A universitária, a política e a religiosa. Isto até às declarações do dia 23 de abril. E porquê é que eu digo isso? Porque, relativamente a renegar a sua família universitária, ao longo destes anos, o Sr. Presidente da República parece que se esqueceu de toda a matéria de direito constitucional que andou, durante mais de 40 anos, a ensinar na Universidade e na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E porquê? Porque foram inúmeros, e são inúmeros os exemplos que eu poderia dar, de atropelos à Constituição, de um exercício abusivo ou de um não exercício de uma omissão, de desrespeito por parte das ações e omissões do Sr. Presidente da República em relação às normas constitucionais, ao respeito dos direitos, liberdades e garantias, à separação entre poderes. Eu acho que o exemplo relativamente recente dos anos da pandemia, não entrando aqui agora em pormenores, porque para mim é má memória, são tempos de má memória, por todas as razões, mas o Sr. Presidente da República não respeitou as normas constitucionais, quer no domínio da declaração dos estados de emergência, quer permitindo que depois, fora dos estados de emergência, o Governo pudesse, através de simples resoluções de Conselho de Ministros, que são normas regulamentares, não são atos legislativos, o Governo viesse restringir direitos, liberdades e garantias que só podem ser restringidos por lei. E o Sr. Presidente da República permitiu isso, como aliás a maior parte dos partidos. Mas ainda, muito recentemente, na sequência daquele terremoto político ocorrido em novembro, cuja primeira réplica foi a apresentação da demissão por parte do ex-primeiro-ministro, Dr. António Costa, no dia 7 de novembro, o Presidente da República atual, ao contrário de todos os seus antecessores, não cumpriu a Constituição, porque a Constituição diz, num artigo, creio que é o artigo 195, a linha D, se falhar, creio que é esse, mas se falhar peço desculpa, esse artigo diz que a aceitação da demissão do Primeiro-Ministro acarreta, por força da Constituição, da lei constitucional, a demissão do Governo. Tem que ser praticado um ato formal, um decreto, por parte do Sr. Presidente da República, de demissão do Governo, mas a Constituição é que diz que ao aceitar a demissão do Primeiro-Ministro, ocorre, por força da Constituição, a demissão do Governo. O que é que o Sr. Presidente da República fez, inovando, ao contrário do que aconteceu com o Dr. Jorge Sampaio em relação à demissão do engenheiro António Guterres, em relação à demissão do Dr. Santana Lopes, ao contrário do que fez o Presidente Cavaco Silva em relação à demissão do engenheiro Sócrates, o Sr. Presidente da República resolveu inovar, criar ex novo normas constitucionais. E então, não sei se recorda, João Nuno, mas no dia 7 de novembro, em que o Dr. António Costa apresentou a demissão, saiu uma nota na Presidência da República, podia não ter saído, mas saiu uma nota a dizer que o Primeiro-Ministro apresentou a demissão e que essa demissão foi aceite. Está lá escrito. O que significa que nesse dia, ou no dia a seguir, e no caso do Presidente Jorge Sampaio e do Presidente Cavaco Silva, eles publicaram, no mesmo dia em que aceitaram a demissão, publicaram o decreto de demissão do Governo. No caso do Presidente Cavaco Silva, do engenheiro José Sócrates, a única diferença é que o engenheiro José Sócrates apresentou a demissão, depois de ter sido chumbado o PEC 4. O Presidente Cavaco Silva não aceitou no mesmo dia em que ela foi apresentada, porque resolveu ouvir os partidos, convocar o Conselho de Estado e só 8 dias depois que fez uma comunicação ao país
nesse dia... Publica em Diário da Não, República. mas nesse dia aceitou a demissão, ou seja, o Presidente Cavaco Silva demorou 8 dias a aceitar a demissão, mas quando aceitou, nesse mesmo dia publicou o decreto de demissão do Governo e depois, passado uns dias, como aliás todos, publicou... anunciou que a Assembleia da República ia ser dissolvida, fizeram todos, e depois foi publicado o decreto de dissolução. O Presidente da República atual resolveu inovar e veio dizer: eu quero que este Primeiro-Ministro continue em funções, portanto, não vou aceitar publicar o decreto de demissão do Governo. Aceito a demissão, mas não publico. Aceito a demissão, mas não publico, e a publicação do decreto de demissão do Governo é condição da sua eficácia. E, portanto, o Governo continuou em plenas funções. Isto só aconteceu em dezembro. E, portanto, o Governo esteve mais um mês e pouco em plenas funções. Quando foi publicado o decreto de demissão do Governo, aí nós sabemos que o Governo entrou em modo de gestão. E depois o que ele fez, como o Presidente, de modo próprio, sem que ninguém, segundo nós sabemos, lhe tivesse pedido, achou que o Orçamento de Estado devia ser aprovado. E uma das consequências constitucionais é que, a partir do momento em que é publicado o decreto de demissão do Governo, caducam todas as propostas de lei que tenham sido apresentadas pelo Governo junto à Assembleia da República. Tem sentido. Se o Governo está demissionário, as propostas de lei caem, porque aquele Governo já não vai subsistir para as executar e dar-lhes desenvolvimento. E a proposta de lei principal que estava na Assembleia da República era a lei do Orçamento de Estado. E como o Presidente da República resolveu assumir o ónus e a tarefa de que a lei do orçamento tem que ter tempo para ser aprovada, resolveu só publicar o decreto de demissão do Governo depois de ser aprovado a lei do orçamento. Por isso é que o só publicou em dezembro. E depois só publica o decreto de dissolução da Assembleia da República em 15 de janeiro e, portanto, deu mais 2 meses e meio à Assembleia para aprovar toda a legislação que quiser. Ou seja... Nomeações em catadupa? Não, é isso, na Assembleia, em termos de leis. Também. Em termos de leis. O Governo, o que nós sabemos é que o Governo não só teve mais esse período em normalidade, mas eu por acaso já tinha reparado que mesmo quando estava como Governo de gestão, o Governo teve uma aprovação em termos de conselhos de ministros em janeiro, fevereiro e março. Recorde. Absolutamente inacreditável. Aprovou dezenas de diplomas, quer decretos-lei, quer resoluções do Conselho de Ministros, quer portarias. E agora estamos a ver que, afinal, o milagre do excedente, comunicado e ampliado pelo antigo governo e por todos os seus órgãos de comunicação social... Começa por M, mas é miragem. Afinal, o governo andou a assumir despesas em janeiro, em fevereiro e março, e estavam lá, eu devo dizer, houve um dia que eu fiz uma lista e não queria acreditar nas autorizações de despesas que foram aprovadas nos últimos dias do governo antes das eleições. Obviamente que, afinal, o milagre do déficit... Não é? Eu, por acaso, estava a achar estranho que um governo socialista desse origem a um milagre. Havia alguma coisa que não batia, porque normalmente muitos socialistas são ateus ou são agnósticos e, portanto, os milagres têm que ser crentes. Era uma miragem. Era uma miragem. Afinal, há um déficit de 500 ou de 600 milhões ou de quanto é. Mas isto para dizer, portanto, nestes 2 anos nestes 2 mandatos, o Sr. Presidente da República... renuncia à família académica? Ao afastar a Constituição em muitos dos seus atos, renegou a sua família universitária. Renegou também a sua família política, porque, na minha opinião, não houve órgão e Presidente da República que fosse o maior apoiante e o maior suporte de vida dos governos do Dr. António Costa. E, portanto, supostamente, o Sr. Presidente da República vinha de uma área política e de um partido diferente. Foi o maior apoiante dos governos socialistas. E depois, nos seus mandatos, renegou a sua família ou comunidade religiosa. Porque, entre várias outras leis, o Sr. Presidente da República promulgou uma lei que
sendo católico, como ele diz que é, não podia ter promulgado. Foi a lei que veio despenalizar e legalizar o homicídio a pedido da vítima, vulgo eutanásia, e a ajuda ao suicídio. O que é que aconteceu em 23 de Abril? Com aquelas declarações que me chocaram e que me entristeceram enquanto portuguesa, para mim, o Sr. Presidente da República veio renegar mais 3 famílias políticas. Portanto, a juntar à universitária, à política e à religiosa, mais 3 famílias dele foram renegadas. A família natural, a família institucional e a família nacional. A família natural, obviamente, eu não vou comentar. Eu acho que o estado das relações entre o Sr. Presidente da República e a sua família só a eles dizem respeito, ou pelo menos só assim deveria ser. E, portanto, o Sr. Presidente da República não devia publicamente sequer, na minha opinião, falar disso. Quanto à família institucional, a natureza desapropriada e inadequada, para não utilizar adjetivos mais fortes, das declarações do Sr. Presidente da República relativamente ao anterior Primeiro-Ministro António Costa, que eu, enfim, não sei se as pessoas já perceberam, mas que não nutro uma grande simpatia política. Aliás, eu acho que ele foi o pior Primeiro-Ministro de Portugal depois de Vasconcelos. E, de facto, eu não sei se esta relação de amizade vai fazer com que, na mesma época histórica, vamos ter os 2 piores titulares de cargos. O pior Primeiro-Ministro e o pior Presidente da República da história desta Terceira República. Mas, então, em relação... O Sr. Presidente da República faz declarações sobre o Dr. António Costa. Por exemplo, era lento porque era oriental. Atual Primeiro-Ministro é lento também, mas é porque é rural, ainda com os laivos. E depois faz declarações de uma gravidade que ele no dia a seguir nega, e no dia a seguir nega, e no dia a seguir nega, tal Pedro, de que, acusando a senhora Procuradora de ter uma atuação maquiavélica, de ter, no mesmo dia em que o anterior Primeiro-Ministro apresenta a admissão, que obviamente não foi por causa do parágrafo no final do comunicado, não foi. Quer dizer, o Dr. António Costa já devia ter apresentado a admissão há muitos anos por causa de todos os escândalos ocorridos no governo. E, obviamente, na minha opinião, ele não se demitiu por causa do parágrafo. Nem se demitiu por causa dos 70 e tal mil euros encontrados no gabinete do seu chefe de gabinete. Demitiu-se por muitas outras razões. E o Sr. Presidente da República vem dizer que no dia em que o Primeiro-Ministro anterior apresenta a admissão, é aberto, parece que pela própria Procuradora-Geral, como se fosse a Procuradora-Geral a abrir esses inquéritos, um inquérito ao caso das gêmeas. Ora, com graus de gravidade diferente, estas várias afirmações mostram um desrespeito institucional, um desrespeito por órgãos de soberania, que é inadmissível num Estado de Direito, viola o princípio da separação de poderes e são condutas indignas do cargo e da função presidencial. Para terminar, não a última, mas talvez a primeira, o Presidente da República, no dia 23 de Abril, expressamente, por palavras, renegou a sua outra sexta família, que é a nacional. Todos nós sabemos o que é que o Sr. Presidente da República veio dizer, que Portugal deve assumir responsabilidade pelos atos passados, cometidos durante, segundo ele disse, o Império Colonial, e que esses atos causaram muitos danos, crimes foram cometidos, as pessoas não foram punidas e, portanto, Portugal deve assumir essa responsabilidade. Isto suscita-me vários comentários. Eu senti-me pessoalmente ofendida, porque eu sou portuguesa, por nascimento, não por escolha, mas que tenho orgulho na nossa história. Isto não significa não olhar para a história e não reconhecer os erros, mas tenho orgulho na nossa história. E o Sr. Presidente da República não deixa de ser irónico, que é, ele entende que os portugueses de hoje são responsáveis pelos atos praticados pelos seus longínquos ou pelos seus antepassados e que devem assumir responsabilidades. Ironicamente,
ele não sente nenhuma responsabilidade pelos atos que no presente recente foram praticados pelo seu descendente, muitos deles com o seu conhecimento, expresso ou tácito, outros deles com o seu consentimento, explícito ou implícito, e outros deles, pelo menos, sem a sua oposição prévia, como se impunha. Mas agora nós é que temos que assumir responsabilidades. Mas eu pergunto, tem o Presidente da República competências e poderes constitucionais para assumir em nome de Portugal e dos portugueses responsabilidades por atos dos antepassados e ainda mais qualificá-los retroativamente como criminosos? Porque, por exemplo, no caso da escravatura, a escravatura, quando era praticada, não era considerada um crime. E nós estamos 5 séculos depois, ou 4 séculos depois, sem prejuízo da sua natureza de repudiar, não é? Da sua natureza não humana e não conforme com a dignidade da pessoa humana, como nós defendemos. Ele tem poderes para o fazer? Não tem. Tem o Presidente da República poderes e competências constitucionais para assumir, em nome de Portugal e dos portugueses, competências que são do Governo? Não tem. Obviamente que a indignação na sociedade portuguesa não foi só minha, quer a sociedade civil, quer a sociedade política, levantaram-se e condenaram estas declarações, não só pelo teor, como eu próprio condeno, mas também, como eu condeno, pela ligeireza e pela irresponsabilidade com que as mesmas foram ditas. Um assunto desta natureza não é para ser tratada entre garfadas ou entre colheradas do que quer que o Sr. Presidente estava a comer, perante a imprensa estrangeira. Ou a beber, porque ou a beber. ele Pois também eu isso não sei costuma se ele acompanhar... com aquela ligeireza. Como nós sabemos, quer partidos de esquerda, quer de direita, criticaram logo. Quer dizer, o Sr. Presidente da República passou pela vergonha, mas que a gente olha para ele e ele parece que não sente isso como uma vergonha. Na sessão solene de comemoração do dia 25 de Abril, houve 3 deputados, representantes de 3 partidos, que tiveram frases com acusações gravíssimas. O Dr. Paulo Núncio, do CDS, disse: a história é história, nós não queremos revisitar a história. O Dr. Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, disse, entre várias outras coisas, que a história não é dívida, que a história não é penitência, e que quem diz que nós devemos reparar e pagar atos cometidos pelo passado está a atentar contra os interesses dos portugueses. Isto é uma acusação muito grave. E depois, como sabemos, o Dr. André Ventura do Chega veio acusar o Presidente da República de traição. Eu devo dizer, eu não sou penalista e o direito não é toda a mesma coisa. O direito penal é um direito muito específico. E, portanto, eu não sei se o Sr. Presidente da República cometeu os crimes que a lei, que regula os crimes dos titulares de órgãos públicos, elenca. Dando um passo atrás, a Constituição tem várias normas. Uma delas, o artigo 117, diz que os titulares dos cargos políticos respondem civil e criminalmente pelos atos praticados no exercício das funções, e depois há um artigo específico, o artigo 130, que diz que o Presidente da República responde perante o Supremo Tribunal de Justiça e que a iniciativa desse processo cabe a 1/5 dos deputados, portanto está restrito à Assembleia da República, mas que, para ser apresentada, no fundo, uma queixa ao Ministério Público junto ao Supremo Tribunal de Justiça, tem que ser aprovada por 2/3 dos deputados. A própria apresentação da queixa. E a lei que regula, que é uma lei de 87, tem um elenco de vários crimes. E, portanto, eu não sei se o Presidente da República cometeu o crime de traição à pátria, o crime de atentado à Constituição, o crime de atentado ao Estado de Direito, o crime de coação contra órgãos constitucionais e o crime de abuso de poderes. Não sei, não sou penalista. Mas o que eu sei é que depois destas declarações, nós já temos vários Estados, ex-províncias ultramarinas ou ex-colónias, a reclamar... Então como é que se faz isso? Quando é que nos pagam? Quando é que nos pagam? Tivemos mas é dramático, o Brasil, a ministra logo no próprio dia, a ministra da Igualdade Racial. Tivemos depois, creio eu, que alguém do governo de São Tomé e Príncipe. Exatamente. Mas depois tivemos uma coisa que para mim muito grave, que foi, como se recorda, no dia 25 de Abril, à tarde, houve uma sessão
no CCB, no Centro Cultural de Belém, em que estavam presentes, com exceção do Presidente do Brasil, todos os chefes de Estado dos presidentes de língua oficial portuguesa. E eu só li um dos discursos, porque ouvi umas coisas e fui ler. O discurso do Presidente João Lourenço de Angola é de uma ofensa a Portugal, aos portugueses e à sua história, absolutamente inacreditável. E perante as mais altas individualidades da sociedade política e civil portuguesa. Ora, com todo o respeito que me merecem os angolanos e o Estado de Angola, o Presidente João Lourenço, nem os que o antecederam, não têm moral para dar lições aos portugueses em termos de história. Não têm. Porque nós sabemos o que aconteceu em Angola durante a Guerra Civil, após a independência. Como sabemos o que aconteceu em Moçambique, que infelizmente foram os 2 países onde morreram centenas de milhares. Em Moçambique, diz-se o número relativamente repetido, é cerca de 1 milhão de moçambicanos que morreram durante os anos de Guerra Civil, com 4 a 5 milhões de deslocados. E em Angola não há ainda um número que os historiadores tenham segurança a dizer, porque os números estão ocultados, mas o número que eu vi de uma fonte credível que me disse entre 200 mil e 1 milhão. Angolanos mortos por angolanos. Portanto, o Sr. Presidente João Lourenço, com todo o respeito, não venha para Portugal acusar os portugueses de crimes que eles possam ter cometido. Mas o que eu digo ao Sr. Presidente da República, depois da estupefação e da indignação, é, eu pergunto-lhe como é que ele pensa que deve ser feito o deve o haver. Porque os portugueses não roubaram apenas nesses territórios. Os portugueses investiram, muitos deles, com a sua vida, com o seu sangue, suor, lágrimas e trabalhos. Desenvolveram os territórios, deixaram infraestruturas de saúde, de ensino, de transportes. Se nós olharmos para os territórios, nomeadamente África, para já não falar do Brasil, não é? O que é que eram os territórios antes dos portugueses chegaram e depois em trabalho conjunto de portugueses, angolanos, moçambicanos, o que foi feito. Eu pergunto se os portugueses também têm direito a ser compensados de tudo o que lá deixaram, tudo o que investiram. Não, e os portugueses que foram prejudicados após o 25 de Abril? Eu, obviamente, com a designação de ou retornados, ou refugiados, ou expoliados, quer dizer, houve de tudo não sei, nas centenas de milhares que vieram, com uma mão à frente, outra atrás, a maior parte deles, alguns não, têm direito a ser compensados. E é engraçado o João Nuno referir, porque eu devo dizer que, na sexta-feira, eu tive uma reunião com um senhor de Cabo Verde que estava a representar um tio dele, um senhor que tem 92 anos, e que era angolano, mas português, peço desculpa, cabo-verdiano. Portanto, português, e trabalhava para a função pública. E trabalhou na função pública antes da independência, antes do 25 de Abril, durante 20 anos. A seguir à independência, ele optou pela nacionalidade cabo-verdiana. Mas foram aprovados, na altura, decretos-lei que permitiam às pessoas que trabalharam para as ex-províncias ultramarinas, segundo se dizia nos decretos-lei, pedir uma pensão de aposentação, porque tinham cumprindo os requisitos. Pois esse senhor, que hoje em dia tem 92 anos, desde 1978, 80, que tem andado sistematicamente a pedir ao governo português, à Caixa Geral de Aposentações, para lhe ser atribuída a pensão a que ele legalmente tinha direito. E em cada resposta que é dada consoante o tempo, é dada uma resposta diferente. Ou porque ele não apresentou os descontos para a Caixa de Aposentações, mas ele não descontava para a Caixa de Aposentações, ele descontava para outra caixa. Ou ele tinha que ter nacionalidade portuguesa, coisa que a essa altura foi dito e o Tribunal Constitucional julgou completamente inconstitucional. Não se tinha. Os cabo-verdianos que optaram pela nacionalidade cabo-verdiana não perderam por esse facto o direito à pensão a que tinham direito por terem trabalhado. Exatamente. Depois, a essa altura,
o argumento era, deixou passar o prazo porque era só até 1980, quando ele tinha feito o referendo. Portanto, tudo diferente. E eu, quando ouvi aquela história, eu pensei, pois olha, agora é uma boa oportunidade para o Sr. Presidente da República começar já a praticar uma boa ação, que é reparar o erro não só do passado como do presente português. Porque há uma pessoa cabo-verdiana que durante 20 anos trabalhou para o Estado português, a quem o Estado português, pós 25 de Abril, virou costas. Portanto, é uma boa oportunidade. Muitas, Teresa. Como? Não, muitas. Obviamente. A minha mãe também, anos e anos na FTU, Fábrica de Tabaco Ultramarino, que obviamente era detida e gerida pelo Estado, e, no entanto, quando viemos para cá, foi de facto... Eu lembro-me os primeiros anos aqui, porque eu só venho depois, os meus pais, 78, 79... A dormir em casa da minha avó, na Reboleira, era juntar 2 sofazinhos e lá dormia eu, porque era o espaço que nós tínhamos até reconstituir a nossa vida. Aliás, eu acho, João Nuno, há muitas matérias do período a seguir ao 25 de Abril que ainda não, que os portugueses e a sociedade política não teve coragem de tratar e de abordar. E querem recuar 500 anos no tempo. E já passaram 50 anos. E um deles é a descolonização. E há responsáveis. A maior parte já não estão vivos, mas há alguns vivos. Não é para os responsabilizar pessoalmente, é porque os portugueses têm que saber o que é que aconteceu, o teor dos acordos que foram feitos, da entrega sem qualquer auscultação às sociedades desses territórios. Estava prometida. Estava prometida, um referendo qualquer. A entrega do poder nas mãos dos partidos mais extremistas. Comunistas ou os mais extremistas. Não é? PIGC na Guiné, MPLA em Angola e Frelimo em Moçambique. Cabo Verde por isso é que se calhar foi aquele que não teve guerra civil, e foi o que fez a transição para a independência de uma forma mais tranquila e calma. Mas isto é extraordinário, a doutora estar-nos a dizer isto tudo, porque mais uma vez nós recordamos, já tinha escrito um outro artigo com um título bastante convidativo, que é o Presidente que não cumpre nem faz cumprir a Constituição. De alguma forma, e eu acho extraordinário que, por exemplo, acusar de maquiavélica a ação da Procuradora-Geral da República, quando ele próprio criou todo um esquema que deixaria orgulhoso Maquiavel para prolongar a vida útil do governo ao qual ele não indexou a demissão do Primeiro-Ministro, quando a Constituição diz... Sim. Mas por isso é que eu, apesar de eu saber que em muitos casos, e ter muitos exemplos do Sr. Presidente da República não cumprir a Constituição, eu, apesar de tudo, a razão porque eu fiz o pedido para ele renunciar era para tentar, quer dizer, se ele ainda tem algum respeito e sentido de dignidade pelo cargo que ocupa, se ele ainda tem respeito pelos portugueses, por Portugal e pela sua história. Parece que ele não tem assim tanto respeito pela história. Não quer dizer que, criticando partes da história de Portugal, por exemplo, eu sou muito crítica da Primeira República. A Primeira República foram 16 anos de desastre total e completo. É extraordinário como a esquerda consegue colocar 16 anos como num píncaro, como se a implantação da Primeira República tivesse sido seguida da atribuição de direitos e liberdades às pessoas. Sabe quem é que deu o direito de voto às mulheres? Não foi a Primeira República, foi o Estado Novo. Não é? Quem é que perseguiu as religiões? Foi a Primeira República, não foi o Estado Novo. Quem é que tinha uma atividade censória? Não foi só o Estado Novo, que eu tinha, sabemos isso. A Primeira República tem. Em 16 anos, a Primeira República destruiu, não desenvolveu e pondo termo ao analfabetismo, não fez investimentos nenhums, destruiu o país. E a esquerda, nomeadamente a esquerda socialista, fala da Primeira República como se tivesse sido um período absolutamente extraordinário. Agora, não é por eu ser muito crítica do tempo da Primeira República que eu não deixo de, no conjunto, ter orgulho na história de Portugal. E, portanto, eu acho, e aquilo que eu peço
e é um pedido direto para as câmaras que eu faço. Eu não sei se o Sr. Presidente da República vê o programa disto é o povo a falar, mas se não vê, devia ver, porque é dos melhores programas da televisão. E, portanto, eu faço um pedido ao Sr. Presidente da República. O artigo 131 da Constituição diz que o Presidente da República pode renunciar. E, portanto, Sr. Presidente da República, eu, diretamente, cara a cara, peço-lhe, renuncio ao seu mandato de Presidente. Porque pode ser assim, se o fizer, a história não o venha a julgar com tanta severidade. Bom, e enquanto falávamos e não falávamos, houve mais um episódio caricato, umas batatas fritas, mas isso... Pois isso é tão triste que eu, apesar de tudo, prefiro apenas comentar Teresa, mas as para ações terminar com e depois implicações. passamos para um outro tema que eu vejo que a Teresa está aí bem preparada com alguma coisa, que há quem já, inclusive, questione o estado mental do Sr. Presidente, se ele de facto está na total capacidade das suas funções cognitivas. Eu isso publicamente não questiono, não é por eu ser advogada e jurista que não o podia fazer, que não o pudesse fazer, Ok. porque eu não sou bióloga nem médica e sei o que é uma mulher. Não é? E sei Ok. que sou uma mulher e sei o que é uma mulher. E, portanto, às vezes nós podemos ter opinião, independentemente da nossa área de especialidade. Mas eu não me sinto habilitada, eu posso, ao contrário do Sr. Presidente da República, eu publicamente não faço afirmações e não digo coisas que forma poderia leviana. dizer, Ok. nós a seguir, quando acabar o programa, vamos beber um café e eu posso comentar esse aspecto. Aqui, publicamente, não o faço, nem acho que o devo fazer, porque... Mas uma coisa podemos estabelecer. Há a situação comportamentos... é tão mais grave estando o Sr. Presidente da República no pleno uso das suas capacidades e funções do que se não estivesse. É muito mais grave se ele estiver bem. Mas eu não sou médica. Mas, enfim, nós temos, e esse aí eu posso dizer porque os atos exteriores revelam, quer dizer, nós temos nos Estados Unidos um presidente que, esse sim, em termos da sua atuação e dos seus comportamentos, o presidente Biden está completamente senil. Se é que não está num estado muito mais avançado de algum de problema cognitivo. É obviamente que o presidente dos Estados Unidos não manda nos Estados Unidos. Pois há extraordinário é que o grande receio é que o Donald Trump seja reeleito. E, enfim, vamos ver o que é que acontece Teresa, em novembro. relativamente a outro tema que nestes últimos dias tivesse de facto chamado a atenção. É um tema grande. Mas se calhar, eu não sei minutos, quanto tempo. 12 minutos, não, mas ainda então conseguimos. dá pelo menos para dizer alguma coisa. Houve um... E que não deixa de estar ligado com a desorientação que se vive em termos políticos em Portugal, e o Sr. Presidente da República é um exemplo disso, mas o que se passa na Europa. E eu creio que na sua introdução falou na questão dos valores, e de facto nós temos vindo a assistir a uma perda de valores, e eu acho que os Estados ocidentais não se vão aguentar. Eles não vão explodir, eles vão implodir. Quer dizer, não há, para além de que estamos a assistir a um decréscimo do crescimento económico e a um empobrecimento das classes médias e do aumento exponencial das classes mais pobres, mas não há uma vida saudável de uma sociedade sem haver um conjunto básico de princípios que a sustentem. E ao longo, com todos os defeitos, ao longo destes últimos 2 séculos, 3, nós temos assistido a um declínio acentuado nestas últimas 2 décadas, a um declínio dos valores da Europa, no caso da Europa, do mundo ocidental, mas da Europa, que são os valores de matriz judaico-cristã. E no dia 11 de abril, se não me falha a memória, foi o Parlamento Europeu,
e falámos nisto porque vamos ter eleições europeias e as pessoas, se calhar, deviam estar atentas. É assim, às vezes a ignorância é o melhor caminho para a felicidade. É o melhor. Quando nós começamos a conhecer as coisas, preocupamos-nos, ficamos... As coisas verdadeiras, não é? Não é as falsas. Ficamos... As verdadeiras, mesmo sendo falsas. Ficamos ansiosos e preocupados, mas temos que encarar o mundo. Mas no dia 11 de abril, o Parlamento Europeu aprovou, por uma larga maioria, uma resolução que foi colocada nas notícias, nos principais órgãos de comunicação social, com a sua forma habitual de manipular a notícia, porque é impressionante, os órgãos de comunicação social, 99% manipulam as notícias, portanto, a notícia era: Parlamento Europeu aprova a inclusão do direito ao aborto na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Isto é mentira. Não é verdade, é mentira. Aquilo que, infelizmente, na minha opinião, porque eu sou contra o aborto, eu acho que a dignidade da pessoa humana surge independentemente do seu estádio de desenvolvimento, seja no início da vida, seja no fim. Uma mulher grávida não está à espera de bebê, uma mulher grávida já tem um bebê. Já lá tem, é numa forma mais pequena. Mas aprovou uma resolução que insta os Estados a incluírem o direito ao aborto na Carta dos Direitos Fundamentais. Esta resolução é gravíssima, primeiro por ter sido aprovada por 300 e tal de deputados, só com 100 e tal contra e umas abstenções, mas pelo que é dito ali. Porque normalmente as pessoas tendem, é normal, a ouvir o direito ao aborto e na sua cabeça pensam naquelas situações especiais ou excepcionais, que já não são assim tão excepcionais, em que o aborto não é punido. Só que o movimento que está a ser feito hoje em dia na Europa e na União Europeia é tentar elevar o direito ao aborto, um direito ilimitado, irrestrito, como um direito fundamental. Isto é de uma gravidade extrema. Nós temos 3 grandes categorias de direitos. Temos o direito civil, dá-nos os direitos de personalidade. A Constituição dá-nos os direitos fundamentais. E o direito internacional dá-nos os direitos humanos. E aquilo que os ativistas e defensores do direito ao aborto, que neste momento parece que é a maioria dos deputados do Parlamento Europeu, eu posso dizer que, em termos dos deputados portugueses, os deputados do PSD, com exceção de um, e do CDS, votaram contra. Houve um deputado do PSD que se absteve e depois todos os outros, PS, Bloco de Esquerda, já não sei quais é que há mais, ainda um ex-PAN, votaram a favor. Mas querer elevar o direito a matar uma vida inocente. Porquê? O direito ao aborto, o aborto é um crime. Por exemplo, a lei portuguesa tem no artigo 140 do Código Penal dos crimes contra a vida, intrauterina. Portanto, é vida. Vida é quê? É vegetal, é animal ou é humana? Não é nem vegetal, mesmo o feto, não é? O embrião, não é vida vegetal, não é vida mineral, é vida humana. Não é? Portanto, o artigo 140 pune o aborto. O aborto é crime em Portugal. Aquilo que foi despenalizado, isto é, que não se aplica penas, não são punidas as pessoas que praticarem o aborto em determinadas situações, verificadas determinadas circunstâncias. Que, como sabe, o legislador encontrou este eufemismo da interrupção voluntária da gravidez. Não se interrompe nada, põe-se termo. Não é um processo que depois retoma o seu curso. Não. Mas nós devemos procurar... A forma como as palavras são quando utilizadas... os ativistas ou o legislador altera a realidade, está a querer manipular-nos. É a mesma coisa que a morte medicamente assistida. A eutanásia não é morte medicamente assistida, é morte medicamente provocada, intencionalmente. É um homicídio a pedido da vítima. Por isso é que se foi alterar o artigo do homicídio a pedido da vítima para não penalizar, claro, se for cumprido nos termos da lei, que felizmente
E, graças a Deus, ainda não está em vigor e esperemos que nunca entre em vigor. Mas dizia eu, a gravidade desta resolução é vária, mas uma delas é querer elevar o direito a matar uma vida humana a um direito humano fundamental. Ora, os direitos humanos fundamentais são direitos que pré-existem ao Estado, que as pessoas não os têm porque o Estado os reconhece. Não, o Estado tem a obrigação de os reconhecer, impõem-se ao próprio Estado. E o Estado tem a obrigação de proporcionar o gozo por parte das pessoas e a obrigação de respeitar esse exercício dos direitos e impedir que terceiros, ou o próprio Estado, interfira no gozo desses direitos. São direitos que decorrem da dignidade da pessoa humana. Da pessoa humana. E levar o direito a matar uma vida humana a um direito humano fundamental é subverter, é dar cabo da dignidade da pessoa humana. É subverter, é deitar para o lixo o que significa um direito humano fundamental. É abrir uma caixa de Pandora para... Não é abrir, não, coisas. É rebentar com a caixa. É rebentar com a caixa. E recordo só ao João Nuno, quando o aborto começou, no caso de Portugal, a ser defendido, era defendido por quase toda a gente, pelo menos publicamente, como um mal necessário. Recordas? Era para evitar os abortos clandestinos, enviar as mulheres para a prisão. Era quase caso de saúde pública. Caso de saúde pública, evitar mortes de mulheres. Era um mal necessário. Nunca ninguém disse que era um bem. Pois nós passamos de um mal necessário para transformar essa realidade de um homicídio sem ser a pedido da vítima, porque o bebê não pede para ser morto, e a querer arvorar um direito fundamental. Mas deixe-me só dizer, porque vale a pena. Nos dois últimos minutos. Vale, depois temos um dia que fazer um programa sobre isso. É que esta resolução tem coisas gravíssimas. Para além de querer incluir este direito, exorta, vou dizer uma ou outra coisa e depois tinha aqui uma coisa para ler, já não vou ler. Exorta, a maioria dos deputados exorta os Estados-membros a despenalizarem totalmente o aborto em conformidade com as orientações da Organização Mundial de Saúde 2022. E tem aqui muitas, ou seja, despenalizar totalmente o aborto. Já não é só nos casos de risco para a saúde da mãe, de malformação. E alguns já não interessa o período de gestação, inclusive. Não, claro, portanto, até ao nascimento já não há o período de gestação, não interessa. Mas o que é extraordinário, eu dei-me ao trabalho, para além de muitas outras coisas, que é perseguir as associações pró-vida, está aqui, não dar dinheiro às associações pró-vida que defendam a vida. Mas eu fui ler estas orientações da Organização Mundial de Saúde de 2022 e eu aconselho as pessoas a irem ler, porque não se acredita naquilo que é dito, para além de que são os indivíduos que abortam, não são só as mulheres, porque, diz a organização, porque há as mulheres cisgénero, mas há as mulheres trans, há as mulheres do género fluido, ou seja, há os indivíduos que abortam, não é? Portanto, querem, eu que nunca fui feminista, hoje em dia estou uma total feminista. Mas, João Nuno, deixe-me só dizer as recomendações que a Organização Mundial de Saúde faz. Recomendar a descriminalização total do aborto. Portanto, o aborto deixar de ser crime. Desaconselhar regulamentações que restringam o aborto por fundamentos. Desaconselhar leis e regulamentos que proíbam o aborto com base nos limites de idade gestacional. Recomendar que o aborto esteja disponível a pedido da mulher, rapariga ou pessoa grávida, sem autorização de qualquer indivíduo. Portanto, se for menor, sem autorização dos pais. E para terminar? Desaconselhar objeção de consciência, que é gravíssimo, que é uma coisa que os deputados também disseram. Recomendar que o acesso e a continuidade dos cuidados do aborto sejam protegidos contra barreiras criadas por objeção de consciência. Ou seja, impedir inclusive os profissionais... Impedir os médicos de dizer eu não mato um bebê. Teresa de Melo Ribeiro, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Fico com a sensação que o que querem fazer do aborto é um método anticonceptivo, não é? Não é mais do que isso, é método eliminativo. Muito bem, obrigado. Obrigado a si que nos acompanhou. O resto de uma boa noite
Até amanhã.